Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir comigo em 1 Crônicas 10, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Refletiremos a respeito do tema, ouvindo a palavra de Deus. Nós somos informados a respeito dessa trágica situação, onde o rei Saul e seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, são mortos nessa batalha contra os filisteus. Podemos então concluir que existiam alguns motivos e algumas razões para que essa tragédia pudesse ser evidenciada. E quando nós então buscamos um porquê desse mal ter acontecido, ter se concretizado, logo nós poderemos encontrar uma razão que com certeza vai contribuir para a nossa reflexão, contribuir para que eu e você possamos aplicar as orientações de Deus às nossas vidas. E quando nós olhamos nesse mesmo capítulo 10, versos 13 e 14, nós vamos perceber a razão pela qual isso acontece. E a palavra de Deus, nos versos 13 e 14, vai nos dizer que assim morreu Saul, e veja bem, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós podemos perceber que esse mal vai acontecer a Saul e aos filhos de Israel por conta dessas três causas, por conta desses três motivos. Então nós podemos perceber que quando ele vai falar por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor Deus havia orientado Saul pela boca de Samuel que, numa determinada batalha que ele tem contra os amalequitas, que ele não deveria pegar nada do despojo, mas deveria matar tudo. E, no entanto, esse homem ele vai desobedecer a voz de Deus, ele vai desobedecer a palavra do Senhor, ele vai cometer essa transgressão contra o Senhor. Ele não vai guardar aquilo que Deus lhe havia orientado, Deus havia dado a ele como um decreto. E esse homem, então, ele vira as costas para Deus. E com isso, o Saul vai trazer uma quantidade grande de animais e ainda vai tentar justificar-se diante de Samuel. E Samuel, naquele momento, então, sendo usado por Deus, vai orientar a Saul que ele havia transgredido, que ele havia pecado e que aquele erro haveria de trazer consequências, o que de fato acontece. O reinado é transferido depois a Davi, o qual se torna posteriormente rei de Israel após a morte de Saul e de seus filhos. Então nós podemos perceber que esse princípio é importante para mim e é importante para você também. A palavra de Deus, ela vai nos orientar, vai nos direcionar a viver uma vida de obediência. E, no entanto, se eu e você, nós vamos buscar a orientação em qualquer outro lugar que não seja em Deus, infelizmente, é evidente que algumas coisas desagradáveis podem acontecer nas nossas vidas, assim como aconteceu com Saul e com sua família. Por fim, nós vamos observar que isso nos leva a pensar e a refletir a respeito de um posicionamento desafiador. Se eu e você, nós somos de Deus ou não. E o que pode determinar se nós somos de Deus ou não? De acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, no capítulo 8, verso de número 47, existe um detalhe que nos leva a pensar se nós somos de Deus ou não. Então vejamos o que a palavra nos orienta. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que eu e você, ao contrário de Saul, nós possamos seguir a orientação do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos
ser de Deus. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e, mais do que ouvir, possamos colocá-la em prática. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, que você possa ouvir e praticar a palavra de Deus. Deus nos abençoe.